O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje é a festa do Divino Espírito Santo, Pentecostes. Essa festa que lá nos judeus teve a origem, primeiro, numa ação de graças pelos frutos. Olha que bonito, não é? Povo que recolhia as colheitas e dava as primícias a Deus, celebrava o Pentecoste como uma festa de frutos e de gratidão. Depois o povo continuou a sua caminhada, Deus continuou se revelando a esse povo, e essa que era a festa das colheitas se transformou também na festa da lei. O povo entendeu que o que mais precisava ser agradecido é que Deus não tinha deixado o seu povo no escuro. Deu ao povo os 10 mandamentos, deu a lei, para que o povo soubesse como caminhar e conhecesse o coração de Deus. Uma vez que nós ouvimos as palavras de Deus, e é assim que os judeus chamam os 10 mandamentos, as 10 palavras, ouvir a palavra de Deus é conhecê-lo. Pentecostes se transformou então na festa da lei, na festa do conhecimento de Deus, na festa de um Deus que se aproxima do seu povo e se revela. Tudo isso era uma preparação para o grande dia de Pentecostes, que é o nascimento da igreja, onde os frutos são os frutos do Espírito, onde a lei não está mais escrita em tábuas de pedra, mas está escrita na tábua de carne dos nossos corações. Essa é a alegria de Pentecostes, é isso que nós estamos celebrando. Recordando o nosso catecismo, que é sempre importante, nós acreditamos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver se vocês estão afiados aqui no catecismo, hein? O Pai é Deus, sim ou não? Nossa Senhora, Deus Pai lá do céu olhou e falou assim: meus filhos. O Pai é Deus, sim ou não? Sim. O Filho é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Agora vem a pegadinha, hein? São 3 deuses? Não. É um único Deus. Isso aí. Essa é a nossa fé. E esse Deus Espírito Santo, essa pessoa da Santíssima Trindade, essa comunhão com o Pai e o Filho, foi derramada em nossos corações. Isso é Pentecostes. É muito difícil explicar, hein? Mas é muito fundamental viver. Nós estamos na igreja porque estamos reunidos pela força do Espírito Santo. Ele nos dá a entrada quando nós somos batizados. Ele perdoa os nossos pecados, fazendo em nós sempre uma nova criação. Quando nós pedimos perdão a Deus no sacramento da confissão, nós não passamos um verniz. Não. Nós somos recriados, renovados, novos em folha. Essa é a graça do Espírito Santo. E unidos então nessa força do Espírito, podemos dizer que somos o corpo e o sangue. Somos o corpo de Cristo, né? Ontem eu fiz uma homenagem para o padre José André, porque ontem ele completou 17 anos de sacerdócio. Um verdadeiro Pentecostes, hein? 17 anos de sacerdócio.
E, bom, ele celebrou a missa das 10, ele achou que eu não estava por aqui, mas eu estava ali escondido e vim trazer um presentinho para ele. E tive a alegria de escutar a homilia do Padre José, né? E ele falou uma coisa que me tocou muito. Ele usava o salmo que diz que quando se retira o respiro, tudo perece, não é? Ele usou esse salmo para falar do Espírito Santo, e ele dizia: o Espírito Santo é o nosso oxigênio. Assim como a vida na terra precisa do ar, do oxigênio, desse respiro, mesmo as criaturas que estão no mais profundo do mar precisam do oxigênio para viverem, assim nós também. E ele dizia: não somente nós, toda a criação precisa do Espírito Santo. É o que diz São Paulo: a criação geme, desejando, ansiando por esse dom do Espírito Santo, que, como nós rezamos, renovará a face da terra. Nós não precisamos estar aí com um localizador. Outro dia eu estava caminhando na praia, ali tem algumas pessoas que vão com localizador, né? Para tentar achar metais na areia, não tem essa história? Nós não precisamos fazer isso para saber onde está o Espírito. O Senhor nos revela. Cristo é a fonte do Espírito Santo. Quem tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior manarão rios de água viva. Ele falava do Espírito Santo, diz o evangelista. Ele é a fonte. Se nós precisamos ter vida, como precisamos do ar para viver, e essa vida vem do Espírito Santo, e esse Espírito Santo vem de Cristo, porque a Trindade é sempre unida, aproximemo-nos do Senhor. Pentecostes é a festa da renovação. Renove-se. Eu digo isso sempre e não me canso. Nossa fé é uma fé de contato. Procure Jesus na Eucaristia. Encontre o Senhor na Santa Missa. Medite a palavra de Deus. Viva verdadeiramente a fraternidade, cumprindo a promessa de onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, sobretudo na missa, sobretudo na Assembleia Litúrgica, sobretudo na Eucaristia, eu estarei no meio deles. E ali nós recebemos a graça do Espírito, não é? E assim como acontece no coração, que primeiro se concentra, não é? Para depois bombear o sangue para o corpo inteiro, assim também acontece com a igreja. Eu dizia antes, a criação toda inteira, os vegetais, os animais, a terra, tudo ganha vida por esse Espírito que é criador dessas mesmas coisas. Assim, nós precisamos também ser os canais desse Espírito Santo. Eu dizia, é no corpo de Cristo que está a fonte de água viva. Mas Ele prometeu que aquele que crer nele, do seu interior, manarão rios de água viva. Nós, uma vez concentrados, voltando aqui à imagem do coração, concentrados como Maria e os apóstolos no cenáculo, pedindo o dom do Espírito Santo, porque Ele nos ordenou que o pedíssemos. E a oração da igreja é: vinde Espírito Santo. Concentrados nesse coração da igreja, agora somos bombeados para o mundo inteiro, sendo nós também portadores do Espírito Santo. Precisamos ser. E aí vencer todo tipo de complexo de inferioridade que a nossa cultura está impondo sobre nós. Temos algo a dizer para o mundo. Insistentemente nós escutamos que os cristãos não têm nada a dizer para o mundo, que os cristãos são fonte de violência. Insistentemente escutamos que os cristãos são fonte de divisão, e isso está errado. Nós temos algo a dizer. Nós somos construtores da paz. Nós somos fonte de unidade, porque em nós habita o Espírito Santo. Vamos às questões práticas. Precisamos viver no Espírito, como diz São Paulo hoje na segunda leitura. Quer uma coisa prática? Meu irmão, minha irmã, pare de ficar procurando somente as consolações do mundo. Procure as consolações do Espírito. O Papa Francisco, na homilia de Pentecostes do ano passado, falava sobre isso. Essas consolações do mundo não te farão bem. Deixe-me ler, porque as palavras
do Santo Padre tem sempre essa força, né? Muitas vezes recorremos só às consolações terrenas, que depressa se extinguem. São consolações momentâneas. Hoje Jesus nos oferece o Consolador do céu. Qual a diferença? As consolações do mundo são como anestésicos, oferecem um alívio momentâneo, não curam o nosso mal mais profundo, insensibilizam, distraem, mas não curam a raiz, agem na superfície, mas não chegam ao coração. O que nós estamos vendo hoje como consequência é justamente isso: cascas, aparências, sorrisos falsos, discursos falsos. Como nós escutamos: eu estou cheio de Deus, eu falo com Deus o dia inteiro, estou cheio de Deus, eu só falo com Deus. Mas mente, trapaceia, engana, divide, é violento. Se não existem os frutos do Espírito, aí não habita o Espírito. Precisamos ser transformados de verdade. E o mundo tem sede disso. Meus irmãos, nós oferecemos o que o mundo precisa. Não tem como dar errado. Mas nós precisamos estar cheios desse Espírito Santo. Assim faz o mundo. Sobretudo faz o espírito maligno. Primeiro, nos elogia, nos faz sentir invencíveis. É essa a falsidade das pessoas que hoje, nas redes sociais, em qualquer lugar, dizem que estão cheios de Deus. Cheios de quê? Se não buscam o Espírito Santo, só estão cheios de si mesmos. Lisonjeia-nos, assim faz o mundo, faz-nos sentir invencíveis. Depois, atira-nos no chão e faz-nos sentir errados, brinca conosco, faz todo o possível para nos derrubar, enquanto o Espírito do ressuscitado só quer nos levantar. Peçamos a Deus as consolações, aquelas que vêm do Espírito, para que caminhemos também nele. Meus irmãos, a paróquia precisa de vocês, cheios do Espírito Santo. O seu trabalho, os jovens, as famílias precisam de vocês, cheios do Espírito Santo. Se nós não sairmos nessa expulsão missionária, nós não estaremos cumprindo a missão que o Senhor nos deu. Que o Espírito Santo habite em nós e que nós sejamos portadores dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E uma característica do Espírito é que ele é o Espírito da verdade. Hoje também a moda é que cada um faça a sua verdade, queira viver a sua verdade. Nas coisas de Deus nós somos cegos, surdos. Se Deus não nos fala e se Ele não nos revela, nós não sabemos, não dá para intuir, precisamos aprender. Somos discípulos. Por isso agora de pé, juntos, professemos esta fé que recebemos do próprio Senhor através dos apóstolos. Creio em Deus Pai, todo o poder.